Beleza, esse C, né, na prática, assim, na prática mesmo, ele vai servir para tu controlar a tua função. É o que a gente faz na pesquisa científica, por exemplo. Tu tens lá um comportamento, uma função que descreve, mas ela não está exatamente na mesma posição. Né? Os dados eles não estão exatamente na mesma posição. Então tu coloca uma constante lá para controlar isso, para levantar ou abaixar a tua função. É o que está acontecendo aqui. A roxa está mais embaixo porque o C dela é negativo. E a azul está mais em cima porque ele é positivo. Muito bem. A propriedade da integral indefinida, então. Nós temos algumas propriedades aqui que se assemelham bastante às propriedades de derivadas, né? Constante pode sair para fora da integral. A integral da soma, soma das integrais. Tem umas outras propriedades aqui. Hoje mesmo eu conversei com alunos sobre duas delas, né? A gente costuma ignorar isso aqui. E tu também pode ignorar sucintamente, mas tem duas aqui que eu acho importante. Que é a 2, que te diz o seguinte, te diz o óbvio, eu acho que tu é um cara esperto, tu já entendeu. Se tu derivar a integral, dá a resposta da a própria função que está aqui dentro, certo? Uhum. Esse símbolo é de derivada, só para tu lembrar. E a outra importante é essa 4, ela aparece com bastante frequência. Quando tu tens uma integral de uma função que tu conhece a integral, mas ela está com uma constante multiplicando x. Por exemplo, digamos que tu saiba a integral de e na x, certo? E na x. Sim. Mas tu queiras a integral de e na 2x. Então tu tens uma constante multiplicando x. O teu a é o 2, certo? O que acontece? A integral vai ser a mesma resposta. Só que vai ter esse número dividindo. No caso, 2 dividindo. A integral de e na 2x vai ser então e na 2x, só que dividido por 2. Então é uma coisa importante para tu decorar, para não precisar ficar perdendo tempo utilizando o método de substituição simples. É um método que resolve do mesmo jeito que eu acabei de fazer, de cabeça, mas ele demora. Então, se tu decorar esse aqui, tu vai resumir assim, vai aproveitar muito o teu tempo na hora da prova. Eventualmente a gente volta para conversar disso. Só saiba que existe. Existe um jeito rápido de resolver algumas integrais, decorando aquele método. Aqui ele vai falar uma pá de asneira. O que a gente precisa aqui é ver esse exemplinho. Me diz uma coisa, se esse exemplo aqui caísse numa prova para ti, tu acha que isso ia ser uma conta difícil, uma conta fácil? Tu, batendo o olho assim, tu acha que tu tem ideia de como resolve isso já, mesmo sem ter visto muito integral? Na verdade, por ser de soma, a gente consegue separar, né? A integral Perfeito, de 2x ao cubo, a integral de menos 3 seno. perfeito. Então, É isso aí. dava para poder fazer. Se tivesse a multiplicação, provavelmente vai ter uma outra regrinha igual da derivada, né? Mas nesse caso aqui, não. Perceba que não há uma multiplicação séria aqui, não tem multiplicação de função por função, né? Tem Nem só de função constante por composta. função. Então, por isso, tu consegue quebrar, como tu mesmo falou, nessas três integrais aqui, e então ainda pode jogar a constante para fora. Na Sim. prática, tu vai ter a integral de x ao cubo, a integral de seno e a integral do x elevado ao meio, né? Raiz, só Uhum. lembrando, mesma coisa que o meio. Aí tu tens que pensar assim, que função eu tive que derivar para dar a x ao cubo? Preciso pensar isso? Não. Tem outro jeito? Tem. Tu tem que decorar. O outro jeito tá aqui, ó. Tá na tabela. Até por isso eu recomendaria que tu tivesse com a tabela por perto, tá? Eu te mandei já a tabela, te mando de novo se for o caso. Não sei se tu tem ela por aí. Consegue Vou me mandar enviar? aqui. Ela, no Tem que sempre teu baixar as WhatsApp coisas que eu mando. fica. Eu baixo, mas como o seu WhatsApp ele entra como temporário, algumas mensagens são temporárias, eu tenho que depois tirar da nossa conversa. É, tem Porque que guardar numa senão. pastinha, alguma coisa É, assim. porque senão passa uma semana e ele tira, inclusive, se eu tiver baixado, mas assim, né? O WhatsApp ele não joga direto num documento, ele fica baixado na conversa. Aí sai. É. O que eu faço é salvar, tipo, uma imagem. Digamos que eu te mande uma imagem, né? O que eu Sim, faço daí? tira print. Se eu quero essa imagem na minha galeria, eu pego, clico nela e depois clico em salvar, né? Daí ela fica salva lá na galeria do celular. É um jeito. Mas Ah, beleza. então, O que eu quero que tu saibas é essa aqui, ó. Essa aqui, com certeza, é a integral que tu vai mais resolver. Parece a regra do tombo, né? Se tu parar pra uhum. pensar. A do tombo cai, esse aqui sobe, né? Então fica n mais um sobre n mais um. Perfeito.
Então, portanto, se tu tem um x elevado a n, por exemplo, teu n for 2, vai ficar 2 mais um sobre 2 mais um. Então, a integral do x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Pronto. Mais c, né? Nunca esqueça do c. Com isso em mente, né, voltemos. Então, a integral do x ao cubo fica quanto? Me diz aí, a integral de x ao cubo é qual? X a 4 sobre 4. Isso. E, claro, ficou 2 ali, porque É, com 2 simplificou, né? ali. Sim. A integral do seno, né, pela mesma lógica. Bem, se tu derivas do seno e da cosseno, então a integral do seno é o menos cosseno, ok? Uhum. Porque se tu derivares o menos cosseno, tu tem seno positivo, que é o que a gente tem aqui. Então, como deu menos cosseno, trocou o sinal. E essa regra do tombo, ao contrário, serve também para frações, né? Então, tu tens que somar um meio mais um sobre um meio mais um, né? Beleza. De boa na lagoa. E aqui, esse problemão aqui. Agora tu já pegou a ideia. Como é que resolve esse aqui, então? Vai ser igual também, é integral da primeira vezes integral da, vai Mais, ser a né? mesma Mais, coisa? entendeu? Isso. Isso. Integral da primeira mais integral da segunda, mais integral da terceira. Tu tens que lembrar como tem uma divisão ali. Tu pode, né, por meio dessa divisão, né, fazer a divisão dos quatro, né? Sim. E aí, que tal? Vambora. Bora fazer aí, então. Eu vou te dando vou aqui só como técnico, né? Qual que é a primeira dica que eu posso te dar aqui? Quebra em quatro integrais, né? Já Tá. escreve as quatro. Só que quando tu for escrever a parte de baixo, não escreve como raiz de Bota x. A gente com. já aprendeu que no cálculo é bom escrever como potência, né? Potência fracionária. Quando tu escreveres as quatro integrais, se tu quiser me dizer como é que ficou, ou quiser me mandar uma foto, daí a gente vê se dá para continuar. Uma dúvida. É a Diga. mesma propriedade para integral quanto para derivada? Então, a integral da primeira vezes a segunda, Não, mais, não tem vezes menos. aqui. É Não, é porque, a por exemplo, quando eu quebrar, eu vou ter uma divisão de duas integrais tendo. Ah, não, verdade. verdade. É tudo com x. Eu consigo Tudo botar na com x tu divisão. pode juntar. Mas se tu não Sim, pudesse, mas daí se sim não tu ia ter que fosse usar um aí. negócio. Tu ia ter que usar um Tá, negócio. Que a gente ainda não pode ver. Depois que a gente resolver essa, a gente pode tentar ver. tá bom. Beleza, então quando tu escreveres esses quatro integrais simplificadas, então, como tu já percebeu, né? Tu me Uhum. diz. Boa por enquanto, meu caro Victor.
Sim, já tô já começando aqui a Opa, fazer. tá boa. Hum, Uma dúvida aqui me subiu. Esse segundo 3x menos um, né, sobre a raiz de x, ia ficar 3 elevado a x a menos um, né? E Aham. aí, se eu fosse integrar, soma um e divide pelo resultado, né? Então não ficaria 3 elevado a x a zero sobre zero. Ah, sim, sim, tu tá falando da do meio, né? Sim. Não. Se tu olhares lá na tabela, tem uma regra específica pro caso de quando tu tem elevado a menos um. É o ln. Faz com a tabela aí. Pô, Podes ver ali que 237. tem o caso desse, né? Ali em Ju. Tá. Olha, a princípio saiu. Mande, mande. Te mando foto? Não Pode tem ser. necessidade. Bem, Tá. bem, se tu acha que tá de boa, vê se bate a resposta É. aqui. Bateu? Sim. Bateu. Então tá bom. Ah, então, bem, essa é a forma mais simples, né? As integrais mais simples, uma vez que são integrais que tu pode só tirar da regra da tabela, né? Então, que nem na derivada, às vezes tu não pode, né? Uhum. Simplesmente tirar da regra da tabela, certo? Tu não Sim. pode. Porque não tem como, não é igual, né? Então, o que acontece é que tu precisa fazer uma técnica especial lá no caso da derivada aqui também. Tens que fazer uma técnica especial. Qual é, né? Temos algumas técnicas aqui.
Uma delas é a técnica de substituição. Ela aparece bastante com a regra da cadeia, tá? Tu vai chamar alguma coisa de U, alguma coisa que facilitaria, ah, facilitaria, né? Facilitaria a resolução. Por exemplo, eu olho para essa integral aqui e penso, poxa, que merda, né? Não sei, 2x menos 1 não está na tabela. Mas se fosse raiz de U, por exemplo, aí ficaria muito mais resolvível. Se fosse raiz de 1, ficaria muito mais resolvível. O que que acontece? A gente tem que chamar isso aqui de U, então. O problema é que se tu simplesmente chamar isso aqui de U, nem tudo virou U, né? Porque ainda tu tens o dx. Então, é aqui que entra a importância do dx. Tu tem, na hora de fazer a substituição da tua integral, de substituir o dx também. Então, como é que tu vai fazer aparecer um dx aí do nada? Se tu já chamou isso aqui de u, deriva. Né? A derivada de u é du dx. Da mesma forma que a derivada do y é dy dx, né? A gente chama dessa forma. Du dx é igual a 2x menos 1. Desculpa, du dx é igual a 2, né? Porque se tu derivares aqui não vai dar 2. Concorda comigo, Sim, Vitor? sim. Então tu passa o dx, que está aqui embaixo, para o outro lado multiplicando. Então tu vai ter que du é igual a 2dx. Sendo du igual a 2dx, tu consegue substituir o dx por alguma coisa que envolve du, né? Dx é du sobre 2. Então por isso que ficou esse 1 sobre 2 aqui, o du aqui é a raiz de u. Agora esse cara sabe integrar. Esse aqui tu sabe integrar tranquilamente. Porque é u elevado ao meio. Aí fica isso aqui mesmo. Só que, claro, tu não quer a resposta em U. Tu quer a resposta em X. Então, no final, né, depois que tu resolver a integral, tem que substituir o U pelo X. Só isso. Veja que é bem parecido com a regra da cadeia, né? É como se fosse o contrário da regra da cadeia. Beleza. Esse é um outro caso também que aparece bastante aí o uso disso, né? Quando tu vai resolver pela essa técnica de substituição simples, tu tem que ter um pouco de visão a longo prazo. Né? O que, que é a visão a longo prazo? É que é tu olhar para a tua função e pensar, meu, se eu chamar de U, o resto vai ser DU? É isso que tem que pensar. O que, que eu tenho que chamar de U para que o que sobrar seja DU? Aqui, claramente, o que tu tem que chamar de U é a parte de baixo. Porque se tu derivares a parte de baixo, tu vai ter, né, 2x dx. Tá, tu não tem o 2, mas tu tem o x dx. A constante é o de menos, é só jogar para fora da integral. Então, beleza. Aqui tu vai substituir por U. Aqui ele fez uma brincadeirinha com as constantes para poder substituir direto por du. Pronto. Beleza? Du sobre U. Aí tu resolves a integral, já era. Beleza? Entendeu aqui a ideia por trás da substituição simples? Sim, mas realmente, pô, não, assim, né? Integral eu vi muito pouco, né? A derivada eu até tinha visto um pouco, então, assim, eu consegui ver, mas acho que só fazendo para começar realmente a entender e resolver mais certo, na verdade. Tá bom, eu vou fazer uma, depois tu faz outra. Tá bom. Ó, a que eu vou fazer, eu vou bolar da minha cabeça aqui. É a integral de x e na x ao quadrado. Desculpa, falei besteira. É a integral de x, eu falei x e escrevi, eu tenho dislexia. X ao quadrado, tá? Daí, pô, claro que isso não tá na tabela, definitivamente não tá. Como é que a gente vai resolver isso, né? Bem, tu já percebeu que o que tu chama de U tu sempre tem que derivar quando tu usa essa técnica de integração simples, né? Sim. Então tu tem que chamar alguma coisa de U tendo em conta a derivada já. Por isso que, como eu quero que apareça o du quando eu derivar, eu quero que isso aqui, no fim das contas, seja substituído por du quando eu chamar isso aqui de U. Né? Então, se U for x ao quadrado, eu tenho certeza que quando eu derivar, o resto vai estar aqui. Muito bem. A derivada vai ficar du dx, porque a derivada do u é du dx. E a derivada aqui do outro lado, né, do x ao quadrado é 2x. Eu preciso
substituir esse cara e esse. Tem que substituir os dois, porque tudo que é x tem que ser trocado por algo que envolva u. Se eu simplesmente trocar aqui por u, não vai resolver meu problema, porque ainda tem x aqui, vai virar um problema de duas variáveis. Como assim, né? Tem que ser uma coisa só. Então, como eu preciso substituir x dx, vamos isolar x dx tendo em vista isto. Passo du x para o outro igual a lado, 2 2x também. dx. Mas eu vou passar o 2 para cá já, para poder ter o x dx direto, né? Uhum. Beleza. Então, com isso em mente, meu caro, vamos fazer as substituições. X ao quadrado, como a gente já definiu, é u. E x dx, du sobre 2, né? Certo? Uhum. Beleza. Posso jogar esse 1 meio para lá, vai ficar a integral de e na u du. Meu Deus, essa aqui é a integral mais difícil do mundo. Vê lá na tabela qual que é a integral de e na u du, por favor. E na 1 mais C. Pois é. Então vai ficar simplesmente 1 meio de e na u mais c. E agora a gente pode substituir o u pelo que ele é, que é x ao quadrado. Pronto. Resolvido. A integral daquele monstrinho é só isso aqui. Sem problema, né? Entendi. Tu identificando certo o u, metade do problema está resolvido. Então, eu vou salvar isso aqui e vou pedir para tu fazer uma. Vamos ver se tu pegou a ideia. Vou fazer uma mais simples para começar. Vou fazer a integral de raiz cúbica de x mais 1. Então, de novo, tem que chamar alguma coisa de u e daí encontrar o du. Vou te enviar o que eu já fiz. Tá tudo também na página. Deixa eu ver qual é a página da apostila. 240. Se tu quiseres dar uma olhada lá. Mas eu acho que tu já sabe o que tu tem que chamar de u, né? Que não tem muita escolha.
Há alguma dúvida aí? Tá chorando, cara? Não, tô com alergia. Ah, bom. Tava preocupado já, pô, será que fiz o menino chorar? Não, eu tô com muita alergia. Tô É fazendo obra aqui capaz. em casa, tá uma droga. Entendi, entendi. Que bom, menos mal. Caralho, pô. Oi, foi um espirro ou foi uma pergunta? Não, foi uma reclamação por, por dentro, né? Eu falei, caraca, mano. Não saiu, velho? O o DU é igual a DX normal, né? Não mudou nada. Então, na verdade, o U é integral de U elevados a 1/3 DU. Isso. É, na verdade, Perfeito. Agora é só integrar o 1/3. U elevado a 1/3. U elevados a 4/3 Daí tu sabe vezes que um tem que sobre somar 1, três. né? Tu pode fazer 1/3 mais 3 sobre É, 3. 4/3. Isso. 4 sobre Embaixo também 4/3.
Sim. E agora fazer a substituição. Isso. X menos 1 sobre 3 elevado a 4. 4 que multiplica x menos 1 sobre 3 elevado a 4 sobre 3. Certo? 4 que multiplica x. Hã? Deixa eu escrever exatamente o que tu 4, falou. 4. 4 terços, né, de x Ah, mais tá. 1. 4 De x terços de x mais 1. mais 1 elevado. Não era o U? Fazer a substituição? Não, mas aqui não é 4 terços, é 3 quartos, tá? Na frente. Porque como tu tem como tu tem o 4 terços embaixo, Sim, né? sim, 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 sim. Sim, Sacou, né? Sacou teu erro. É 3 quartos, sim. né? É, Ele. Agora sim. Mais C, claro. Nunca mas esqueça do C. Então tá. Isso eu gostaria. Claro, não vai dar tempo, então eu vou fazer rapidinho aqui para você. Uma outra situação onde aparece bastante isso. E é aquela quando tu tem o grau embaixo maior que em cima. Essa é uma situação clássica, quando tu tem um x quadrado mais 3 aqui e um x aqui. Sei lá, 2x para facilitar. E quando tu repara o grau maior num lugar e o grau menor junto, né, em cima, junto com o dx, vai ter certeza que vai sair com substituição por partes. Então, x quadrado mais 3 deriva. Olha só, apareceu justamente o 2x dx, por que será, né? Daí vai ficar, pô, se du é 2x dx, já troca ali em cima por du, embaixo vai ficar u. Acabou o problema, né? Na verdade vai ficar u, é isso. Beleza, isso aqui a gente sabe qual que é a integral. Se tu pegar lá na tabela, é ln de u. Só toma um cuidado, tá? O u, ele tem que estar dentro do módulo, porque o ln só aceita valores positivos, né? Então, só para lembrar disso. O u aqui, x quadrado mais 3, o x quadrado mais 3 por vezes. Não, x quadrado mais 3 é sempre positivo, então teria maiores dificuldades aqui. Mas o que eu quero que tu repare são os padrões, Victor. Né? Tu tem um grau maior embaixo do que em cima, tá bom? 90% das integrais tu vai resolver desse jeito. Claro, se for um problema na prova assim, resolva essa integral. Provavelmente ele vai colocar uma integral desgraçada, né? Tem outros sim. métodos mais complicados. Mas o método que serve para a maioria dos casos é esse. E, quando tu for resolver esses outros métodos mais complicados, provavelmente alguma parte da conta tu vai ter que resolver por esse método simples aqui também. Então é muito importante tu dominar bem ele, tá? Tá bom. Então tá bom, velho. Pô, show de bola aí. Parabéns pela baby. E é nóis aí sábado de novo, beleza? Falou, tchau. Abraço.